Fiquem ligados no canal Giro de Novelas. Mais uma semana com fortes emoções e revelações em Ítalo do Bom. Confira agora tudo que vai acontecer no próximo capítulo. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Anastácia e o professor Pancrácio vai tirar satisfações com o Dr. Araújo depois que ela ficou sabendo que ele não vai mais depor a favor dela no tribunal. Ele diz que Cláudio está passando por um momento muito difícil e precisa dele, e se ele depor a favor dela no tribunal, ele será preso. Anastácia não concorda e pede para ele não refugiar em seu filho, a situação é muito grave. E se ele depor contra ela no tribunal, o pior pode acontecer, o depoimento dele é muito importante. E ela questiona novamente Araújo se ele irá depor a favor dela no tribunal ou vai mentir dizendo que ela assinou os documentos. Araújo diz que não tem outra alternativa. E o professor Pancrácio diz a Araújo que um homem sempre pode escolher o caminho do que é certo, até porque foi ele mesmo que revelou que os documentos eram falsificados. Anastácia diz que por um momento pensou que ela realmente tinha assinado os documentos. E Araújo diz que não, Sandra que falsificou os documentos. E o professor Pancrácio pergunta o que impede dele falar isso no tribunal. E ele pensou que era melhor para ele e para o filho. Ele não nega que se envolveu com Sandra, mas o motivo principal foi a operação de Cláudio, até porque ele devolveu os 25% da fábrica para Anastácia. Ele devolveu não porque é bonzinho, mas sim porque a fábrica já pertencia a Anastácia. E a Anastácia prova a Araújo que o mal se paga com bem. Ela diz que se tudo der errado e ele for preso, ela jamais tratará ele como ela foi tratada. Ela pegará o filho dele e dará toda assistência. E Araújo pede um dia para Anastácia para pensar. Osório chega com os convites de casamento e Jerusa não esconde sua emoção. Até Dona Camélia fica emocionada ao ver o nome dela no convite. E em seguida, devido à emoção, Jerusa se sente mal. Osório leva Jerusa para o quarto e Dona Camélia pede para ele se retirar, que ela precisa conversar a sós com a neta. Candinho pergunta para a mãe se Araújo não vai contar a verdade. E ela diz que não sabe. Ele pediu um tempo para pensar, mas não é garantia. Ela ainda diz que Araújo fica com medo em dizer a verdade e ser preso e deixar o seu filho. E Alice escuta. E ela pergunta se o pai de Cláudio vai preso. E nesse momento, Candinho dá um jeito de tirar ela e Pirulito da conversa. E Dona Camélia conta pra Jerusa que o vestido de noiva dela está pronto, mas Osório não pode saber. O noivo não pode ver o vestido antes do casamento. E na fazenda, todos estranham a ausência de Mafalda no jantar. Eponina inventa uma história e Manuela ajuda, evitando que Romeu vá atrás da noiva. Eponina vai atrás da sobrinha e ela encontra a Mafalda beijando o Zé dos Porcos. E ela diz à menina que não sabia que encontraria ela aos beijos com o Zé dos Porcos. E Mafalda diz que foi ele quem a beijou. Só que Zé dos Porcos diz que Mafalda retribuiu. Ela diz que só continuou por educação. Ele pede para ela desfazer o noivado dela e se casar com ele. Eponina diz que era a primeira a ficar a favor do casamento dos dois, mas depois que Mafalda encontrou ele no rio com Sarita, não é mais. E Boca de Fogo, que só pensa no dinheiro, pergunta para Romeu se ele vai continuar dormindo e comendo de graça. Ele dá o dinheiro, mas diz que ficou ofendido. E Dona Boca de Fogo diz que vai pensar se realmente ele vai se casar com Mafalda, já que não tem mais dinheiro. Em seguida, Mafalda pergunta para a mãe que história é essa de colocar em dúvida o seu casamento com Romeu. E Boca de Fogo diz que agora que ele ficou pobre, tem que arrumar um outro noivo rico para casar com ela. E ela já sabe quem é, Dr. Josias. Só que Mafalda diz que não vai se casar com ele. E Mafalda diz que só pensa no cegonho. Boca de Fogo diz que ela tem que pensar primeiro na família. E ela diz que só pensa no cegonho, e já que falou que eu vou casar com Romeu, agora eu caso. Eu não vou morrer sem conhecer o cegonho. Severo acorda Diana para fazer o café. Ela levanta reclamando, mas já sabe de como Severo gosta do café. Cláudio está fazendo a fisioterapia e ele fica muito chateado quando não consegue ficar em pé sozinho. Olga e Alice tentam consolar o menino. Araújo, de longe, sofre ao ver que o filho não consegue ficar em pé. E Sandra conseguiu que o psiquiatra fizesse algumas perguntas para Anastácia na frente do juiz. Haroldo pergunta para Anastácia se ela não assinou os documentos porque que demorou para entrar com processo contra Sandra. E ela diz que acreditou ter assinado, e ele pede para ela se explicar melhor. Ela diz que Dr. Araújo, junto com Sandra, deram um golpe nela.
O médico então diz que seu advogado de confiança, junto com sua sobrinha amada, deram um golpe. A Anastácia diz que sim, e ele ainda pergunta se ela se sente perseguida. Ela fala que de uma certa forma se sente. Eu assinava muitos documentos em confiança, e eu acreditei que esse documento que passaria toda a minha fortuna para Sandra pudesse estar junto. E ele pergunta por que ela mudou de ideia. Ela conta que o Dr. Araújo tinha um romance com Sandra, e assim que ele descobriu que ela o traía, revelou toda a verdade, que os documentos assinados são falsos. Ele me revelou isso em particular, só que no processo ele está contra mim, e eu não tenho certeza que ele vai depor ao meu favor. Haroldo quer saber como Araújo sabe que ela não assinou os documentos. E Anastácia conta a história de quando foi assinar, a santa da Nossa Senhora quase caiu, e ela foi salva pela santa. Celso e o professor Pancrácio estão à espera de Anastácia e pergunta como foi. Ela diz que correu tudo bem, só que Dantas diz que ela foi muito mal. Ela estava diante de um psiquiatra, diz que Araújo e Sandra a perseguiam e que ainda foi salva pela Nossa Senhora. Só que Anastácia diz que tudo que falou foi verdade. E Dantas ainda diz que ele pode acreditar, mas aos olhos da lei, a fé pode ser considerado como um sinal de loucura. Juízes e advogados acreditam em fatos e não em milagres. E Haroldo conta tudo o que aconteceu para Sandra e Ernesto. Ainda diz que Anastácia a princípio acreditou ter assinado os documentos, mas depois foi advertida por Dr. Araújo, dizendo que os documentos são falsos. Em seguida, Sandra e Ernesto vão atrás de Araújo, dizendo que precisa conversar com ele e pede para o rapaz acompanhá-los. Só que Araújo diz que não pode, o seu filho o espera. E Ernesto diz que ou ele vem por bem ou ele vem por mal. E Araújo continua dizendo que não pode conversar com um casal de malandros no momento. O seu filho o espera. Ernesto diz que ele não entendeu. Ele exige conversar com o rapaz. E Sandra sugere entrar e conversar todos na frente de Cláudio. Sem saída, Araújo acaba cedendo e vai até a mansão conversar com Sandra e Ernesto. Araújo ainda diz que jamais imaginou colocar o pé novamente na mansão. E Sandra pergunta se ele está com saudade. Ela sabe que ela é uma mulher irresistível. Quem não gosta muito é Ernesto, que sente ciúmes da amada. E Sandra diz que desde quando sua tia processou por falsificação, ela se pergunta o que a motivou a pensar nisso. E ela confessa que Araújo veio na cabeça. Ernesto diz que jamais pensou que ele pudesse fazer isso, até porque ele e Sandra seriam presos. Araújo também diz que não hesitará em denunciar Ernesto. Ernesto diz que com a falsificação ele não teve benefício nenhum. Araújo terá que provar. Anastácia está aflita para saber a resposta de Araújo e ela diz que tem um fio de esperança. E o professor Pancrácio acredita que sua consciência vai pesar e ele vai falar a verdade. Ele tem valores que quer transmitir para o filho. Sandra, furiosa, diz a Araújo que descobriu que foi ele quem contou para sua tia sobre as falsificações. E Araújo confirma. E ela ainda diz que é por causa dele que ela está indo a tribunal. Ernesto diz que é uma atitude que não dá para entender, até porque ele também será prejudicado. E Araújo diz que não é como eles, sem limite. Ele sempre quis ser um homem bom, um homem honesto. Ele deu golpe junto com Sandra, mas foi para pagar a operação de Cláudio e a parte do desquite de Hilde. E ele também diz que estava iludido por Sandra. Sandra, bem debochada, diz que encara isso como um elogio, mas agora ela vai dizer qual será o depoimento dele no tribunal. Dizer que eu não tenho nada a ver com as falsificações, que você reconheceu todas as assinaturas em cartório e que titia está transtornada. Araújo diz que ele é homem suficiente para saber o que ele quer, e ele ainda não tomou sua decisão final. Araújo e Ernesto têm uma pequena discussão, e Araújo diz que não tem medo do malandro e agora ele já sabe o que vai fazer. Vai depor a favor de Anastácia. Sandra, bandida, pede para Ernesto explicar para Araújo. E ele diz que se o rapaz depor contra Sandra e a favor de Dona Anastácia, ele vai quebrar as pernas de Cláudio. E na pensão, Jerusa está ansiosa para ver o seu vestido de noiva. Só que Dona Camélia diz que só vai mostrar para a menina quando estiver de dia. E para satisfazer a vontade da neta, Dona Camélia deixa ela ver só um pedacinho. E na fazenda, a pergunta que não quer calar: cadê Zé dos Porcos? Todos ficam preocupados, o rapaz simplesmente desapareceu. E eles se resolvem dividir em grupos para procurar por toda a fazenda. E finalmente Quinzinho e Boca de Fogo encontram o rapaz. E ao ser questionado porque ele ainda não foi fazer o seu serviço,
Zé dos Porcos diz que já que ele foi proibido de entrar dentro de casa, ele também não trabalha. E Boca de Fogo diz que ele só foi proibido porque não avisou a Dr. Pandolfo sobre o petróleo. Então ele resolveu fazer greve, já que não recebe, ele não é obrigado. E Boca de Fogo, que não é boba nem nada, pede pra Mafalda falar com um jeitinho com ele, já que ele faz tudo que a menina quer, é um tonto. Só que dessa vez ela se enganou, e assim que Mafalda questiona o rapaz, ele diz que está de greve. Se ela quer beber tanto leite, pede pra Romeu tirar, não é com ele que ela vai se casar? E chega o dia que Jerusa tanto esperava. Dona Camélia deixa Nete experimentar o vestido de noiva, e a menina desmaia nos braços da avó. Dona Camélia fica desesperada e pede por ajuda. E na fábrica, Celso percebe que Araújo está um pouco estranho e pergunta o que foi. Ele diz que precisa conversar com a Anastácia, é muito importante. E assim que chega na casa de professor Pancrácio, todos ficam muito esperançosos com o que Araújo tem a dizer. Todos acreditam que ele realmente vai depor a favor de Anastácia. E Anastácia diz que o depoimento dele é muito importante, até porque ela corre o risco de parar no hospício. Araújo diz para ela se preparar, que ainda dá tempo de desistir do processo. Só que a Anastácia diz que não vai desistir. Então ele diz que ela vai perder, porque ele vai depor contra ela. Vai dizer que todos os papéis foram assinados por ela. Ele vai mentir para proteger ele e o filho dele. Só que Candinho não gosta. E assim que o rapaz diz que já tomou sua decisão, Candinho parte para cima de Araújo. E fiquem ligados nos próximos vídeos e confira tudo o que irá acontecer nos próximos capítulos com grandes emoções em Etamo do Bom. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.